Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar sobre Vértigo, um corpo que cai. Muito bem, esse daqui então é um romance de 1954 e que gerou lá o filme homônimo dirigido pelo Hitchcock em 58. Esse romance aqui de uma maneira, vocês sabem que eu não sou um leitor ávido de romances policiais, mas acredito eu que esse daqui é uma boa porta de entrada para o gênero, porque depois de ler ele me deu vontade de ler outras coisas parecidas. Esse daqui, de uma maneira geral, eu poderia dizer que ele é um romance sobre obsessões, dentre outras coisas, mas eu acho que o principal tema, a espinha dorsal desse romance é justamente tratar de obsessões, tanto na primeira quanto na segunda parte. A primeira parte do romance, então, ela se passa em Paris, pouco antes da ocupação nazista, lá, né, no período da Segunda Guerra Mundial. E a gente vai entrar em contato ali com as obsessões da personagem feminina da história, que é a Madeleine. E na segunda parte, que se passa 4 anos depois da primeira, em uma cidadezinha, se não me engano, do sul da França, a gente vai entrar em contato com as obsessões do personagem principal aqui, que é o detetive Flavier, que já aparecera antes na primeira parte do romance. Então, o livro ele vai falar a história então de um empresário chamado Gevine, que é casado com a tal da Madeleine, que vai procurar um amigo de infância, que é o detetive Flavier, para que ele possa ajudá-lo. O Flavier atualmente trabalha como advogado, mas antes ele trabalhou na polícia. Acontece que ele largou o emprego enquanto policial porque ele sofreu um trauma que o impossibilitou de continuar nessa profissão, e esse trauma aconteceu ali durante uma perseguição policial. Não vou falar o que acontece, você vai ter que ler o livro para saber, porque assim, eu vou fazer o maior esforço que eu puder para não dar muitas informações sobre esse livro, porque eu acho que quanto menos informação você tiver, melhor vai ser a sua leitura. Mas enfim, o fato então é que a gente ali entra em contato então com esses dois personagens que estão conversando ali, e o Gevine vai procurar esse amigo para que ele possa espionar a sua esposa. Então o Gevine, que é casado com a Madeleine, começa a perceber que a mulher ela está apresentando um comportamento cada vez mais estranho, cada vez mais perturbador, e isso acaba levando ele a procurar esse amigo aí para que ele possa ajudá-lo. E esse comportamento da esposa envolve, dentre outras coisas, uma obsessão cada vez mais forte, tanto pela ideia de morte, mas também e principalmente pela figura da bisavó dessa moça, que se chamava lá Pauline Lagerlec, e que morreu sob circunstâncias muito estranhas, e agora a moça está cada vez mais obcecada com essa história aí. E é claro, a figura dessa Pauline Lagerlec, ela vai ser importante durante todo o livro, mas eu não vou falar porquê, você vai ter que ler para saber. Mas enfim, guarde bem essa informação quando você for ler o livro ou quando você for assistir ao filme também, não é? Enfim, o fato então é que durante uma dessas perseguições, perseguições não, mas durante uma dessas espionagens que esse Flavier está fazendo para com essa Madeleine, o que acontece? Eles acabam sofrendo ali um acidente, digamos assim, e acabam se envolvendo. E esse envolvimento dos dois, por um lado, impossibilita o prosseguimento com a investigação, mas por outro acaba aproximando os dois de modo que ele possa ali, o Flavier possa ali, conversar diretamente com a moça e tentar descobrir ali o que está acontecendo com ela para que ela possa apresentar esse comportamento tão estranho. E você vai ter que ler o livro para saber o que acontece para que os dois se aproximem dessa maneira. E com essa proximidade acontece o inevitável, que é o cara se apaixona pela moça. Então, a partir do momento em que o cara se apaixona pela moça, a gente tem uma complexificação ainda maior do dado da história aqui, porque agora o cara ele está tentando descobrir o que está acontecendo com a moça, não só pelo amigo, mas também por conta do próprio envolvimento que ele sente para com ela, o próprio sentimento que ele está nutrindo para com essa moça, e os desdobramentos desse relacionamento dos dois vão ser ali inesperados e até mesmo trágicos ali, de modo a encerrar aqui essa primeira parte. Eu não vou falar como essa primeira parte acaba,
porque senão vai ser spoiler e eu não quero estragar a leitura de ninguém. Muito bem, então. A segunda parte do romance começa lá 4 anos depois, e é nessa parte que a gente vai acompanhar, digamos, os desdobramentos de uma série de problemas mal resolvidos desse detetive particular aí, que é o tal do Flavier. E é claro, ele está totalmente abalado por conta dos desdobramentos que levaram ali, né, depois, que o levaram ao lugar onde ele se encontra depois lá do envolvimento dele com a tal da Madeleine. E é nessa segunda parte que a gente vai ter um aprofundamento psicológico desse personagem, graças à perspectiva adotada pelo narrador aqui desse livro. Porque antes o narrador, ele, apesar dele dar uma preferência maior à perspectiva do Flavier, ele ainda assim se mantinha em uma certa distância. Nessa segunda parte não. Há uma proximidade tamanha que a gente só enxerga as coisas pelo ponto de vista desse personagem, e é justamente por conta disso que a gente mergulha em uma incerteza. A gente não sabe se a gente pode ou não confiar nas coisas e nas personagens que vão aparecendo ali. Nesse sentido, então, a linha que separa o que é real e o que é imaginário, né, é uma linha que se torna cada vez mais tênue à medida em que o romance avança, justamente porque a gente, por acompanhar apenas a perspectiva desse personagem, a gente vai entrando nesse looping cada vez mais obsessivo dele, em busca de tentar diferenciar o que é real e o que não é, nessa história toda que o circunda. Nesse sentido, então, essa segunda parte do romance me lembrou bastante O Campo de Sangue, que é um livro que eu sempre falo dele aqui no canal. Vou deixar o link para o vídeo lá embaixo. Enfim, a obsessão desse personagem aqui na segunda parte pela tal da Madeleine lá me lembrou bastante a obsessão do personagem principal lá daquele outro livro. Enfim, então, se você gostou daquele outro livro, eu acho que você vai gostar ainda mais desse daqui. E caso você tenha gostado desse, vale muito a pena você conferir também O Campo de Sangue. E algumas situações que se passam aqui nesse segundo momento do livro me lembraram também o Natimorto do Lourenço Mutarelli, aquela história do casal confinado em um quarto de hotel e aquela coisa toda, me lembrou bastante. Eu vou deixar também o link para o vídeo que eu fiz sobre aquele livro lá embaixo, certo? Enfim, não vou falar mais nada do livro porque senão vai ser spoiler, e eu não quero dar spoiler para ninguém, porque eu quero muito que vocês leiam este livro. De uma maneira geral, então, é isso. Eu acho que a grande questão desse livro é mostrar como que a obsessão pode transformar radicalmente a vida de uma pessoa. Enfim, é um livro que eu indico fortemente, tanto para você que já está acostumado a ler esse tipo de romance policial, quanto para você que, como eu, não lê geralmente esse tipo de romance, ou que gostaria muito de começar a ler, né? Eu acho que esse daqui é um romance excepcional para quem está ali começando, e ele tem bem aquela atmosfera de romance no ar mesmo, sabe assim, aquela coisa sombria, aquela coisa que flerta um pouco com o sobrenatural, enfim. Muito bom esse livro aqui, gente, sério mesmo. Tanto a construção dos personagens quanto as descrições, é um romance descritivo, então essas descrições dele acabam dando ao romance um aspecto totalmente visual, e isso é bem interessante mesmo. E, enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, não esqueça de se inscrever também lá embaixo. E não esqueça de conferir aqui tanto o livro quanto o filme sobre Um Corpo que Cai, certo? É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!